Olá, pessoal. Desculpem o atraso. A gente teve um probleminha, né? Quem ia fazer essa live era a Lucy. Ela ia ser a moderadora. Só que ela não está conseguindo entrar. Deu algum problema, tá? Então eu vou fazer junto com a Sandra. E eu vou ver se eu consigo também convidar a Lucy para participar. Tá bom? Então, eu vou chamar a nossa convidada de hoje, que é a doutora Sandra Petresco, que é especialista, né? Ela é psiquiatra, especialista na parte de infância e adolescência, na depressão e no transtorno bipolar. Tá bom? Então, desculpem o atraso. É assim, a gente está todo mundo aprendendo, né? A fazer as lives, então às vezes dá algum probleminha. Tá bom? Então, deixa eu ver se eu acho a Sandra aqui e eu vou convidá-la. Bem-vindos, né? Mais uma vez à live da Brata. E a nossa intenção é sempre ajudar as pessoas a saberem cada vez mais sobre depressão e transtorno bipolar. Então, espera só um pouquinho. Deixa eu ver se eu achar a Sandra aqui. Eu vou ver também se eu consigo achar a Lucy. Vamos ver. Pronto! Consegui resolver o problema da Sandra. Ela entrou, gente. Então, agora, daqui a pouquinho ela já está aparecendo aí. E aí podemos finalmente começar. Oi, Sandra! Eu falei, difícil, mas uma hora a gente consegue, né? Não é possível. Isso aí. Vivendo olha, o som tá um pouquinho ruim aí, o seu som. Vê aí se tá tudo certinho. Tá. Pessoal, o meu som tá tudo bem? Aumentei. Vê se melhorou. Isso, agora tá bom, agora dá para te ouvir. Vamos ver aqui. Agora só preciso saber com o pessoal se está tudo bem aqui o meu som também. E aí, eu vou pedir para você. Fala. A Lucy, ela tá aí. Eu vi que A já Lucy... tem uma. Tá, você viu se a Lucy tá aí? Eu não vi a Lucy também. Você viu? Ela entrou? Depois de mim. Tá, então eu vou ver se eu acho a Lucy. Enquanto isso, se você quiser ir se apresentando pro pessoal, aí é bacana, né? Acho que até é melhor você mesma se apresentar. Tá bom? Enquanto isso, eu vou procurando a Lucy. Pode Muito falar, obrigada, Sam. pessoal da Brata. É uma honra estar aqui com vocês. Faz tempo que eu não falo com os paulistas. Ultimamente tenho falado mais com os gaúchos. Essa parte boa desse mundo digital aí de hoje em dia. Então, eu sou psiquiatra, fiz a psiquiatria aí com o pessoal da USP, fui aluna de muita gente ligada aí à Brata, pessoas maravilhosas, a quem eu devo muito aprendizado. Depois eu fiz a psiquiatria da infância e adolescência aqui no Sul, que é o motivo que eu acabei vindo morar aqui, né? Eu fiz um mestrado com o doutor Ricardo Moreno, com a ideia da doutora Doris Moreno, com filhos bipolares. Depois eu fiz o doutorado em epidemiologia na UFPEL, que é a faculdade aqui de Pelotas, com a equipe do César Vítora, mas nos instrumentos de estudo mesmo, né? Que acaba a epidemiologia no que ela nos ajuda. E depois eu fiz o pós-doutorado com o Dr. Christian Killing, aqui na URGS, com fatores de risco para depressão na adolescência. Então, como vocês podem ver, é um assunto aí que eu gosto bastante, que eu estou em contato há muito tempo, e aprendi muito, muito com todos os professores, esse pessoal fortíssimo aí do Gruda de São Paulo, esse pessoal do EPQ. Então, assim, eu já vi que entraram algumas perguntas, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que a depressão é bem mais prevalente do que o transtorno bipolar, em qualquer faixa etária. Eu tenho algumas perguntas já sobre, não sei se já é para eu começar a falar, doutora Denise. Pode falar, pode ir falando. Enquanto isso, eu estou procurando a Lucy, gente. Eu não sei se eu vou conseguir colocá-la, porque eu fiquei nessa dúvida se dá para ser 3 pessoas ou não. Se eu conseguir, a Lucy também vai participar, tá? Mas se eu não conseguir, doutora Sandra, por favor, já vai falando, vai então explicando para o pessoal, né? Já pode começar. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelas perguntas. Desculpa aí os contratempos e o atraso. Então, assim, eu já vi que tem algumas perguntas sobre se existe transtorno bipolar na infância, né? Principalmente a pergunta não era sobre adolescência. Sim, existe, mas é bem menos frequente. Ele é mais frequente a partir da adolescência, mas pode sim ocorrer. A gente tem relatos desde criança com 5 aninhos já com sintomas claros de transtorno bipolar. Os sintomas de depressão e de bipolaridade têm alguma coisa em comum. Eu vou começar falando da depressão porque eu acho que ela é mais intuitiva e todo mundo conhece bem, né? Então, assim, os sintomas tanto da depressão quanto da bipolaridade, na verdade, são os mesmos na infância e adolescência. Os critérios que a gente usa para dar esse diagnóstico são iguais.
Só que a questão é a forma de apresentação. Como a gente vai reconhecer isso numa criança pequenininha, por exemplo, né? Ou como a gente vai reconhecer isso no adolescente. Não necessariamente é tão parecido quanto o que a gente reconhece nos adultos. Então, assim, o carro-chefe da depressão é a tristeza. Junto com ela, a anedonia. O que é a anedonia? É a falta de prazer nas coisas. É não curtir mais, não gostar mais das coisas, às vezes mesmo coisas que a pessoa sempre gostou muito. Então, por exemplo, uma criança pequenininha sempre adorou jogar futebol. Ia no futebol toda semana. De repente, ele fala para a mãe que não quer mais ir. Então, começa a querer faltar, começa a perder a graça, começa a achar chato. Claro, a gente sempre faz diagnóstico diferencial com alguma coisinha que aconteceu, né? Ainda mais que criança é muito sensível. Alguma amiguinha que deu uma provocada, alguma briguinha que aconteceu. Mas se for uma coisa persistente, aí a gente já tem que começar a ficar atento que alguma coisa não está ótima com a criança. Em geral, isso não vem isolado. Então, isso vem com algumas alterações do sono, que pode ser para menos ou para mais. Algumas alterações do apetite também pode ser para menos ou para mais. Essas crianças podem ficar assim meio mais manhosas, sabe? Parecendo uma criança mais nova, uma criança mais, a gente fala regressiva, ela fica mais sensível, dengosa, às vezes fica meio ranzinza, meio birrenta, numa idade que não é mais para isso acontecer. Porque birra é normal até na pré-escola, né? Depois dos 5 anos já é para a criança já estar saindo dessas fases de birra. E a criança que estava normal e desenvolveu uma depressão, no momento que ela está com depressão, ela pode voltar a ter, então, sintomas que façam lembrar quando ela era pequenininha. E aí a mamãe fala com a gente, acha estranho, não sei, doutora, ela tá esquisita, ela tá muito grudada em mim, fica comigo o tempo todo, não quer fazer as coisas, os amiguinhos vão em casa, chamam, e ela não quer saber, não aceita isso, fica jogadinha na cama, parece que não tem mais energia como ela tinha antes, que é outro sintoma de depressão, então, em qualquer faixa etária. Diminui muito a disposição, né? Diminui muito a energia. A gente fala muito em desânimo quando a gente está falando em depressão, né? A criança pequenininha também, ela pode ter muitas queixas somáticas. Ela pode começar a dizer toda hora que está com dor de cabeça, toda hora ela está com um enjoo, meio embrulhada, não quer comer, ou então não tem vontade de comer as coisas e deixa de comer, né? Quando ela é um pouquinho mais ansiosa, ao contrário, ela começa a comer demais. Então, como vocês podem ver, não é uma coisa, uma maneira única, mas os sintomas são os mesmos, a gente que tem que começar a juntar eles e reconhecer. Então, basicamente, é uma criança que vai ficar menos ativa e menos feliz. E aí, conforme a gravidade, ela vai ficando mais triste e mais isolada. O isolamento a gente começa a ver mais no adolescente. É mais frequente, né? A gente notar um isolamento claro no adolescente do que na criança. Também pode acontecer. No caso da criança, principalmente esse isolamento dos amiguinhos, né? Então, ela adorava estar no meio dos amiguinhos, assim como os adolescentes amam a vida deles, estar no meio dos jovens, e eles começam a não aceitar mais esses programas, não querer mais e falar, não tô afim, não tem graça, não tá bom. E é importante que isso dure um tempo, porque todos nós temos um dia que a gente não tá afim mesmo, que nada tá legal, que a gente tá mais animadinho, mais preguiça. Aqui, por exemplo, aí eu sei que vocês estão com um sol maravilhoso, um baita de um calor. Mas aqui tá um dia horroroso, cinza, cheio de chuva, e a gente tá assim há 2 meses. Isso é suficiente, junto com a pandemia, para a gente dar uma desanimadinha, né? Faz parte. Mas, eventualmente, todos nós ficamos tristes, desanimados. A questão da depressão é que a pessoa fica assim por 2 semanas. E é uma coisa que dura. E ela responde a atividades, estímulos, coisas prazerosas, mas muito menos do que ela respondia antes. Ou, quando é muito grave, ela nem responde mais, nem é o que ela mais gosta. Nem se tu comprar o sorvete que a criança mais gosta, nem se tu dar uma bicicleta para ela, ela não se anima. Quando é uma forma mais grave. Então, é a junção de tudo isso por um período de 2 semanas, pelo menos, faz a gente ligar o alerta de que alguma coisa pode não estar bem. E aí a gente tem que investigar melhor. No adolescente, já a depressão é bem mais parecida com a depressão do adulto. Então, ela tem um isolamento mais importante. Isso é uma coisa que a gente toma muito cuidado na adolescência. É normal o adolescente se isolar? Não, não é normal. Parem de aceitar isso como uma coisa do desenvolvimento. O adolescente tem como uma regra de normalidade se aproximar dos pares e se afastar dos pais. Isso sim. A gente é chato, a gente é sem graça, a gente é old fashion, né? Por exemplo, não entende do Instagram, verdade?
Então, assim, agora, eles não se afastam dos amigos. Os amigos são tudo para eles. E eles vão querer estar junto, eles vão querer fazer as coisas, seja no celular, seja no videogame, seja em videochamada, seja pessoalmente, que eu acho mais saudável, mas hoje em dia isso sim mudou. Então, assim, se ele se isolou completamente, tanto da família como dos amigos, não, alguma coisa não está bem. Ah, mas ele está no videogame o tempo todo, doutor, e é por isso. Não, o contrário, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Eles adoram videogame, adoram, mas hoje em dia até não é desculpa, porque eles jogam no videogame online com outros adolescentes, então eles estão ali, né, falando o tempo todo, outro mundo para nós pais. Mas na depressão, eles tendem a se isolar no quarto mesmo e fecham, ficam no escuro, não querem que a gente abra a janela, não querem que a gente faça barulho, que a gente converse, isso não pode. A gente nunca abandona um adolescente sem conversa, sem chamar ele para almoçar, comer junto com a gente, fazer lanche, atividades de prazer. O que você gosta de fazer? Vamos ver um filme junto? Vamos dar uma volta na praça? Porque o adolescente precisa interagir com todo mundo, conosco também. Mesmo achando o pai e a mãe chatos, a gente tem que estar perto deles. A gente não pode afrouxar e deixar tudo na conta da adolescência. A conta da adolescência é bem grande, tem bastante coisa que muda, é verdade. Mas sintoma de depressão não podemos aceitar. E algumas coisas a gente faz até para prevenir. E esses exemplos que eu dei alguns deles, né? Então, a gente tem que ter refeições com a família, a gente tem que sair ao ar livre, ver sol, passear, fazer vitamina D, brinca, né? E os pais têm que ter algumas atividades de lazer com os filhos. Claro, a gente busca o que eles têm interesse, né? Um filme, alguma coisa, vamos cozinhar, vamos fazer uma pizza juntos, vamos fazer Isso, exatamente. A gente, né, doutora Denise, a gente não pode deixar essa desculpinha de que adolescente pode ficar sozinho. Aí o que acontece? Se ele tiver em depressão, ele vai começar então a se afastar dos amigos também. Isso é... Salvo se ele estiver começando a usar substâncias, que é outro diagnóstico diferencial para a gente tomar cuidado, mas aí ele vai escolher pessoas ruins para ficar na volta. Então, de qualquer maneira, ele vai ter abandonado os amigos habituais, saudáveis que ele sempre teve. Né? E isso é só uma complicação. A maioria das vezes a depressão é a depressão. Não tem essa parte do uso de adolescência, de substância, é só uma complicação possível. Né? Então, o que mais que esse adolescente tem que ter? Do mesmo jeito que a criança, tem que ter uma anedonia, então uma falta de prazer nas coisas, ficou tudo sem graça, tudo tá meio xoxo, assim. Nada mais faz ele se empolgar. Aquela aula de inglês que ele curtia, aqueles amigos que eram os mais legais já não são mais tão legais, o futebol não é mais tão legal, a natação não é mais tão legal, sair dar um rolê, como eles dizem, no shopping não é mais tão legal, tá? Não podia, né? Agora há pouco tempo, agora recém, acho que tá voltando com restrições. Então, assim, o que mais que eles têm de importante? Desesperança. É uma coisa que é muito difícil avaliar em criança, mas o adolescente deixa muito claro isso pra gente. Eles perdem a esperança da vida e do mundo. Eles passam a olhar só com os olhos negativos. Assim. Isso é uma coisa bem importante da depressão. Ela muda a nossa visão de mundo. Não é que a pessoa é chata, não é que a pessoa é pessimista. Ela tem a gente chama a área da doutora Denise, né, uma distorção cognitiva. A maneira que ela pensa e que ela vê o mundo por causa da depressão está alterada. E ela se fixa as coisas negativas que acontecem. Ela se fixa no que não dá certo, ela se fixa no que vai dar errado, no que não é bom, nos desfechos ruins. E às vezes, se é um adolescente inteligente, ele usa isso como argumento contra a gente, né? Quando a gente tenta animar eles, assim. E muitas vezes, do ponto de vista existencial, é verdade, porque os inteligentes pegam argumentos bons, né? De coisas do mundo que são complicadas e difíceis, né? Tipo preconceito, guerra, bullying, etc. Mas a gente sabe que na vida tem várias coisas ruins que assustam, que não são legais, mas junto muitas coisas boas. E a gente tem que conseguir fazer esse adolescente mudar de ideia. Claro, isso é função mais da doutora Denise e minha, né, no tratamento. Mas é importante que os pais estejam atentos que se o adolescente estiver com uma postura tão pessimista, niilista, para os mais elaborados, né, por muito tempo, ele está precisando de ajuda, sim. Não é mais só uma questão de rebeldia, de mau humor momentâneo, que é normal. É um mau humor que está durando muito tempo e a gente já saiu da normalidade. Outra coisa que nas crianças pode acontecer também, mas é um pouco mais difícil investigar e no adolescente aparece, se a gente investigar, porque eles não dizem espontaneamente, é culpa. Culpa é uma coisa que vem muito junto com a depressão. E, em geral, são coisas que eles não têm culpa nenhuma.
mas eles, por não estarem bem, atribuem a culpa de coisas ruins que aconteceram, por exemplo, na família ou na vida de amigos a eles, e acham que eles fazem tudo errado. Então, tem uma baixa autoestima muito grande. Eles se acham feios, um pouquinho disso é normal na adolescência. Só que é mais, né? Eles acham que eles fazem tudo errado, eles acham que nada do que eles fazem tá bom, que eles não conhecem muito de assunto nenhum, que eles são burros, é tudo o extremo do negativo. E é assim que eles veem o mundo e a si próprios. E aí vocês vão juntando tudo isso que eu tô falando e vão pensando, tentando lembrar dentro de vocês da adolescência de vocês. O peso que é isso. Já é um momento difícil da vida, de muita mudança por causa da questão hormonal, por causa do crescimento, por causa das dificuldades aí de relacionamento nessa faixa etária, que eles são muito críticos mesmo. Aí tu imagina um adolescente que está tão fragilizado e sensibilizado, né? Mas o motivo dele se isolar, porque se ele é tão feio, se ele é tão burro, se a vida é tão ruim, todo mundo vai perceber, todo mundo vai zombar dele, então eu não vou mais sair, então eu não vou mais encontrar meus amigos, porque eu não estou à altura deles. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre investigar. Não adianta assim, filho, por que você não vai sair hoje? Tarará, eles dão uma desculpinha, às vezes, meio furada. Tudo bem, um dia ou outro, beleza, a gente acredita, acontece. Mas se isso começar a ser persistente na vida desse adolescente, muitas vezes eles começam a ir mal na escola também. Às vezes, até alunos que são excelentes, tipo nota 10, 9, baixam para 7. Aí a mãe fala, tá, tudo bem, né? Não tá indo mal, tá mediano, faz parte, né? Não tá dando muita bola. Mas cuidado, porque como ele era muito inteligente, tinha notas muito altas, pode ser que essa pequena queda para a maioria estaria bem, para este adolescente já é uma queda de rendimento, já é sinal de que alguma coisa não tá bem. Sandra, deixa eu até aproveitar, eu tentei realmente colocar a Lucy, mas infelizmente eu não consegui, né? Que ela trabalha mais com criança e adolescente, ela é psicóloga clínica, e eu também sou psicóloga clínica e trabalho com mais adolescente, adulto, terceira idade, na parte mesmo da terapia cognitiva comportamental. E eu estou notando, o pessoal também está perguntando muito assim, o que fazer então na escola? Como é que pode ajudar uma criança bipolar na escola? Eu estou em depressão ainda, gente, calma, nem entrei no bipolar. Mas, em todo caso, qualquer um desses transtornos de humor ou qualquer diagnóstico, o ideal é a gente referir para um lugar que faça atendimento psicoterápico de criança e adolescente. Que é onde a gente vai encontrar pessoas que saibam nos orientar e nos ajudar para este adolescente. Outra coisa aí depende da escola, né? Se a escola tem uma psicóloga lá, que algumas escolas aí em São Paulo eu sei que tem, né? A gente pode também, pessoalmente, como mãe, pedir para entrar em contato, para ficar de olho, ou até para perguntar como é que a psicóloga ou o pessoal da escola tá vendo ele lá, se lá tá tudo bem ou não, né? Isso é uma pergunta importante também, por quê? Porque quando a depressão é leve e moderada, às vezes a criança disfarça bastante e não aparece sintoma na escola. Aparece para a escola que aquele adolescente, que aquela criança ainda está bem, mas ele já tem sintoma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando é muito grave, aí sim, aí a criança já está faltando, já não quer mais ir na escola, já está evitando ir à escola, então a escola já está sabendo de alguma coisa mais grave. Então, a gente toma um pouco de cuidado com isso, que às vezes a sintomatologia para aparecer na escola tem que estar mais grave neste tipo de diagnóstico que a gente está falando agora, né? Se a gente falar em outros diagnósticos, tipo déficit de atenção e hiperatividade, a sintomatologia aparece muito na escola, mas os transtornos de humor podem ou não, depende da gravidade. Então, um bipolar tipo 1, que a gente fala que é o mais grave, se tiver sintoma, por exemplo, na adolescência, que a forma em geral é um pouco mais robusta do transtorno, acaba aparecendo sim sintomas na escola. E aí é importante um contato com a escola, até para a escola saber que você está atrás, que você está buscando ajuda, ou pedir uma orientação para a escola. Às vezes a própria escola sabe orientar algum lugar de atendimento gratuito ou a baixo custo, próximo aí ao bairro, né, do adolescente, da escola e da criança. A gente costuma, eu acho que aí em São Paulo tem um grupo também fazendo, acho que é o pessoal da Unifesp que está fazendo, psicoeducacionais a gente chama, que são palestras, tipo essa que a gente está fazendo agora, né, mas com slide, formato mais de aula, para os professores das escolas. Para quê? Para eles conhecerem esse diagnóstico, os sintomas desse diagnóstico, para nos ajudarem as famílias a reconhecer, de repente, mais rápido e fazer um encaminhamento, um alerta para a família com um pouco mais de agilidade, vamos dizer, do que se eles não conhecessem esses sintomas.
Porque uma coisa, por exemplo, que a gente tem que tomar muito cuidado, uma criança que vai para a escola, está indo, a mãe obriga, né? Vamos dizer, é difícil, mas a mãe obriga. E aí, adolescente, principalmente, mais que criança, chega na escola, coloca o capuz, que agora está na moda, né? Deita na É carteira. um absurdo, Natal, né? Não, então, eles deitam na carteira e dormem. Aí a escola pode, né, dizer aos professores, mas que guri mais folgado, que guri relaxado, onde já se viu isso? E, na verdade, isso é depressão. Então, esse é o motivo da gente ter que abrir esse canal de comunicação com a escola, para eles abrirem um leque de visão de que pode realmente ser outras coisas. Esse adolescente pode não estar bem, né? Então, antes da gente rotular, tem aqueles que passam a noite na internet, jogando, sem estar doente, e só por isso estão morrendo de sono de manhã na escola. Sim, tem. Mas também tem, no meio desse sintoma que é o que aparece na escola, pode ser um adolescente já com depressão. E com depressão importante. Alguns da escola que a gente acompanhou nesse estudo grande aqui de Porto Alegre tinham essa sintomatologia, porque uma parte, um braço do estudo ia nas escolas. Não sei se ajudei. Bom, quer me fazer mais perguntas, doutora Denise, ou eu falo de bipolar? Então, eu acho que é assim, né? O pessoal colocou bastante também. Qual que é a diferença? Então, acho que seria interessante você colocar qual a diferença entre depressão, transtorno bipolar e o déficit de atenção e hiperatividade. Parece que também confunde muito, né? O pessoal fica na dúvida, e às vezes até as escolas também, infelizmente, parece que não sabem diagnosticar muito bem e acaba dando problema, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil mesmo da psiquiatria, né? E o diagnóstico, né? Porque os sintomas são muito semelhantes em vários diagnósticos diferentes, eles se sobrepõem, a gente fala, né? Então, uma coisa só, a última que eu quero falar da depressão, e aí eu já explico o bipolar e já respondo essa pergunta, é que na depressão é muito comum ter irritabilidade. Então, na criança pequena, ela fica mais briguenta, mais estouradinha, mais ranzinza, como eu tinha falado antes. E no adolescente, ele pode ficar um pouco mais agressivo, né? Um pouco mais rebelde, um pouco mais respondão, bem irritado. E isso pode ser sintoma da depressão. A irritabilidade é um sintoma que entra, às vezes, até no lugar da tristeza, na depressão de adolescentes, né? Nos adultos, não, a gente acaba tendo como um sintoma a mais, mas na infância e adolescência sempre tem que estar atento a isso, porque às vezes a gente pergunta se o adolescente está triste, ele diz que não. Um pouco porque não reconhece, um pouco porque o que está mais forte é a irritação, mas se você investiga melhor, ele está triste, sim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes os adolescentes muito briguentinhos, quando não é uma coisa absurda, pode ser da depressão também, tá? Então aí sim, vamos pegar o link da irritação e ir para o bipolar. O bipolar é muito irritado, o bipolar é estourado, o bipolar faz assim, show, quando ele tá bravo. Só que, assim como a gente tem na depressão formas mais leves e formas mais graves, a gente tem isso no bipolar também em qualquer faixa etária. Antigamente a gente dizia que o bipolar da infância tinha mais irritabilidade, explosões de raiva e tempestades afetivas, era assim que a gente chamava, do que os adultos, né, e os adolescentes com o transtorno bipolar. Mas hoje em dia os estudos mostram que todos, em qualquer faixa etária, têm os mesmos sintomas principais do diagnóstico do que a gente chama de mania. A pessoa, para ser bipolar, ela tem que ter episódios de depressão, que é tudo isso que a gente falou já um pouquinho, e episódios de mania. A mania, grosseiramente, ela é quase o oposto da depressão. Então, a pessoa fica cheia de energia, às vezes não precisa comer, não precisa dormir, não sente fome, não sente sono, vira, emenda um dia com o outro, assim, fala e fala muito rápido e fala sem parar, e você nem entende o que ela está falando, e não deixa os outros falarem, interrompe a fala dos outros de tanto que ela quer falar, perde essa noção, assim, esse bom senso da relação social, né, de cada um tem sua vez, ela literalmente atropela de tão rápido que ela fala, e você fica meio zonzo de tão rápido que ela vai falar contigo. Então, assim, essa agitação está bem dentro do bipolar. E isso acontece em qualquer faixa etária. Claro, é mais difícil perceber numa criança. Por quê? Porque a criança é agitada por natureza. A criança é mais, né, de ficar se mexendo o tempo todo, é mais inquieta, ela é mais falante, ela é mais espontânea. Então, tudo isso das regras sociais é mais fácil perceber num adolescente mais velho ou num adulto, porque deveria ter mais noção do certo e do errado, do interromper ou não. Já numa criança, nossa, a gente costuma deixar, porque, bom, né, que criança não interrompe a gente quando fala, isso não é diagnóstico nenhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A outra coisa que eles têm
é uma grandiosidade. Eles acham que eles sabem tudo. Eles acham que eles são donos da verdade, que sempre eles que têm a razão. E, às vezes, numa argumentação que deveria ser natural, eles vão em cima da pessoa e começam a ficar agressivos, porque eles simplesmente não aceitam outra opinião. Não existe isso, né? Eles são os donos da verdade. Às vezes, quando é mais grave, eles chegam a achar que eles têm poderes, né? Então, assim, tem gente aí, é muito grave, que realmente acredita que é, sei lá, Deus, que é a Mulher Maravilha, que é o super-homem, que consegue, né, manipular as pessoas, o mundo, para conseguir o que quer. Eu consigo influenciar a sua mente, doutora Denise. Eu sei o que você está pensando agora. Então, assim, mas isso é numa forma bem mais grave. E, em geral, eles não contam para a gente que isso tudo está acontecendo. A gente que vai ter que perceber. Então, é uma consulta psiquiátrica um pouco mais ativa e cuidadosa. Porque isso é um problema também. Às vezes, uma pessoa que está em tratamento para depressão abre, vamos supor, um quadro de bipolaridade. E na mania, ela foge da gente, dos psiquiatras e dos psicólogos. Por quê? Porque a mania, às vezes, causa muita irritação e a pessoa fica bem insuportável, até para ela mesma, mas às vezes ela causa uma sensação de alegria e bem-estar imenso. Porque eu estou cheia de energia, eu não canso, eu não preciso comer, eu emagreço, eu não preciso dormir, eu tenho ela 20 tá ótima, né? o que eu quiser, né? E eu tenho poderes, entre aspas, quer dizer, eu sou a boa, né? Eu sou muito inteligente, eu sou muito esperta, todo mundo faz o que eu quero. Para que eu preciso de psicóloga e psiquiatra, doutora Denise? Eu tô tão bem, nunca tive tão bem na minha vida. Como diz a doutora Doris, aquele sorriso assim, de orelha a orelha. Como eu tô feliz. Passa do ponto, que nem a doutora Doris brincava, né? A pessoa saiu da depressão, em vez de ficar bem, ela ficou alegre demais. E esse demais, mas é demais mesmo. Não é aquela coisa assim, eu comprei um apartamento, eu acabei de ganhar na loteria, eu ganhei uma bicicleta se é uma criança, ou adolescente, eu ganhei uns ingressos para um jogo assim super importante que vai ter, e tô muito feliz hoje. Eu tenho motivo para isso. E eu estou muito feliz, mas eu estou muito feliz dentro do adequado socialmente de estar feliz. O bipolar, quando ele entra na mania e sai do ponto, como a doutora Doris diz, ele passou, é uma alegria assim estranha, uma alegria pra gente, não é só forçada, ela é quase invasiva, de tão inadequada que ela é. A pessoa realmente começa a fazer umas piadas meio sem sentido, meio sem cabimento, assim, sabe? Eles ficam jocosos, a gente falava antigamente, né? Lá no português bem antigo. É aquela brincadeira sempre meio agressiva, assim, sabe? De cutucar, assim. E acaba, às vezes, muitas vezes se expondo, inclusive, nas colocações. Porque eles perdem essa noção de, bom, tem coisa que eu conto e coisa que eu não conto, né? Então, isso eu tô falando o geral do transtorno bipolar. Vamos ver o que mais que tem de muito, muito importante pra gente falar em bipolar. Muitas vezes... Sandra, deixa eu te falar, estão perguntando também se é normal ouvir vozes, né? O pessoal também quer saber se é do bipolar, se já é esquizofrenia. E é legal, já que você falou da doutora Doris, falar um pouquinho quem é a doutora Doris, né? Para o pessoal saber. É uma das minhas paixões. Ela é professora do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP. E, no meu caso, ela foi minha preceptora dentro da residência, uma das primeiras dentro da internação psiquiátrica, nos meus primeiros 6 meses, que eu não sabia nadinha. E ela estava ali do meu lado, junto comigo, me ensinando muito sobre reconhecer tudo isso que a gente está falando e sobre medicações em geral. Assim, né? E o que mais que eu posso falar dela? O nome dela é doutora Doris Moreno, né? O pessoal saber quem que a gente está falando. Exatamente isso. E ela é esposa do doutor Ricardo Moreno, que foi meu orientador do mestrado, que também sabe um monte de bipolar, mas aí já me pegou um pouquinho mais espertinho do que a doutora Doris, que me pegou bem crua, sem saber nada de psiquiatria. Por isso que eu lembro bastante tudo que eu aprendi ali com esse pessoal todo de São Paulo. É muito bom para mim estar em contato com vocês de novo. Então, já que falando isso, até é bom a gente colocar que é sempre bom, então, procurar especialistas, né? Na questão da depressão, de transtorno bipolar, é sempre importante você procurar alguém que realmente saiba, que entenda a doença, porque senão, muitas vezes, infelizmente, o tratamento não é adequado. Então, tem que ser pessoas realmente que conheçam, como a doutora Sandra e a doutora Doris, enfim, pessoal especializado, né, que saiba bem o que é essa doença. Fala um pouquinho também, então, da questão de ouvir vozes, que o pessoal também está perguntando um pouquinho aqui, se é possível. Tá, então, assim, só uma coisa, eu vou fazer um parênteses e já falo disso.
A pessoa tinha perguntado bipolaridade, déficit de atenção e hiperatividade. Essa é uma pergunta bem importante, porque, como eu estava contando, se a pessoa bipolar em mania, né, ela está agitada, inquieta, falando rápido, ela necessariamente está dispersiva. Ela realmente não está conseguindo prestar atenção nas coisas. Então, ela vai fechar critérios para déficit de atenção e hiperatividade, porque ela tem muitos dos sintomas de déficit de atenção e hiperatividade, mas se você olhar para o todo do quadro, e talvez até a gravidade maior, você vai perceber que, na verdade, era mania. Mas, como a doutora Denise está falando, tem que tomar bastante cuidado. Essa pergunta é bem importante, porque é um diagnóstico diferencial muito difícil se você pegar essa criança e adolescente dentro da fase de mania. Então, o segredo é você acompanhar, pegar o histórico dessa criança desde novinho, desde pequenininho. Porque, normalmente, o déficit de atenção e hiperatividade, tem estudos agora mostrando que pode começar mais tarde, pode começar a partir de 12 anos. Mas, até recentemente, a gente tinha noção de que o déficit de atenção e hiperatividade tinha que se iniciar na infância, ao redor dos 7 anos de idade, que é quando a gente mais percebe que a criança entra na escola, né? Já está fazendo coisas mais de uma exigência de concentração maior. Mas no déficit de atenção e hiperatividade, em geral, a pessoa tem sintomas há muito tempo. E esses sintomas não mudam, eles são estáveis, eles são sempre iguais. Já no transtorno bipolar, a pessoa tem fases, como eu estava dizendo. Então, ele tem fase de depressão e fase de mania, que é a da agitação. Então, a gente tem quebras, assim, né, claras, não é sempre a mesma coisa, como uma criança com déficit de atenção e hiperatividade. Para complicar, a criança que tinha déficit de atenção e hiperatividade pode abrir um quadro de bipolaridade a determinada altura da vida, sei lá, eu lá pelos 15 anos. Igual, importa essa questão da continuidade e da quebra. Então, a mãe chega dizendo, doutora, ele sempre foi agitado, ele sempre foi inquieto, ele sempre teve dificuldade de ficar parado, de prestar atenção nas aulas, mas agora, olha, desde os últimos, sei lá, 2 meses para cá, ninguém reconhece o Fernando. Ele tá impossível. Não dá para falar com ele, doutora. É patada o tempo inteiro. Ele não para um segundo para te ouvir. Quando ele fala, ele não para de falar, atropela todo mundo. Até os amigos dele, doutora, vieram reclamar comigo que não dá mais para conviver com o Fernando. Ele parece outra pessoa. Então, assim, percebam que tem uma quebra, uma troca. Ele não deixou de ter TDAH, mas ele abriu um quadro com alguma sintomatologia mais grave, entende? Que provavelmente é da bipolaridade. Dentro da bipolaridade, na apresentação mais grave da mania e na apresentação mais grave da depressão, inclusive uma depressão simples, sem ser bipolar, unipolar, que a gente chama, a forma mais grave dela pode sim a pessoa ouvir vozes e ver vultos, que é o que a gente chama de sintomas psicóticos, né? O ver voz, ouvir vultos, as alterações dos 5 sentidos são alucinações. E quando a pessoa acredita, por exemplo, que tem poder de verdade, acredita que é Jesus Cristo, acredita que inventou alguma coisa importante da humanidade, aí a gente chama de delírio, que é quando tem uma alteração assim absurda, né, que não pode ser real, no pensamento da pessoa. Essas duas coisas fazem a pessoa ser psicótica, como a gente fala, ou estar, né, naquele momento com sintomas psicóticos. Que é ver, ouvir voz, ver coisas, ouvir coisas que não existem, ou acreditar em coisas impossíveis de serem reais, né? Tudo isso só aparece, além da esquizofrenia, que é um diagnóstico, que isso é o principal, vamos dizer, do diagnóstico dela, no transtorno bipolar, na mania grave e na depressão grave, a pessoa pode sim ter esses sintomas, doutora Denise. Pessoal, vocês estão acompanhando, tá muito difícil, tem alguma coisa que ficou meio solta que vocês querem que esclareça, doutora Denise, outra pergunta importante? Deixa eu até perguntar, pessoal, se estão ouvindo bem, se está tudo bem, pedir para, como a gente começou atrasado, para me avisarem quando for importante eu gravar, porque eu já não sei exatamente quanto tempo a gente está, então se alguém depois puder me dar esse toque, eu agradeço para a gente, né, não ter risco de não conseguir gravar. Porque tem que ser 1 hora exato, ou um pouquinho menos que 1 hora, senão a gente não grava. Também o pessoal está perguntando o pensamento acelerado, queria entender melhor o que é o pensamento acelerado. É a próxima coisa que eu queria falar. Eu vou só te ajudar, que eu acho que a gente começou ao redor das 2h30, doutora Denise. Então tá. O pensamento acelerado é um dos sintomas principais da mania. Então, ele é importantíssimo realmente para a gente fazer esse diagnóstico. O que acontece? A gente tem um ritmo de pensamento que a gente costuma acompanhar. Quando ele fica muito acelerado, às vezes é porque a gente está nervosa. Então, por exemplo, hoje antes da aula eu estava um pouco ansiosa.
Aí é normal, né? Eu fico, ai, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir entrar? Será que a gente vai conseguir entrar na hora? Será que eu vou aceitar? Será que eu vou saber como aceitar? Será que eu vou estar falando direito? Será que eu vou conseguir resolver as dúvidas das pessoas? Será que vão gostar? É normal eu ter esse monte de pensamento, de preocupação com alguma coisa importante que vai acontecer na minha vida, principalmente se eu sou uma pessoa ansiosa. Quanto mais ansiosa, mais frequente isso acontecer. Então, às vezes, a gente vai atender um paciente e ele fala muito, depois ele para, porque ele contou tudo que ele queria te contar. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso é ansiedade. A pessoa queria aproveitar o tempo com aquele doutor para contar tudo, porque era muita coisa, era importante, eu estou preocupada com meu filho. Agora, quando eu faço isso sem... O tempo todo eu fico falando assim, muito rápido. Ou eu mesma estou com tanto pensamento na cabeça e às vezes eles não têm relação uma coisa com a outra. Então, não é que nem esse exemplo que eu dei para vocês de, é porque eu estou em relação à aula, como é que ia ser essa live, como é que ia ser essa conversa. Não, eu estou pensando coisas absurdas, nada a ver, tudo emendado uma coisa na outra e nem eu mais sei dizer o que eu estou pensando e eu mesma não consigo acompanhar meus pensamentos. E para os outros, como é pensamento e é interno, só eu sei o que está passando na minha cabeça. Mas para os outros aparece como o que a gente chama de taquilalia, né? Que é aquela pessoa que fala muito rápido. E às vezes é tão rápido que ela emenda uma coisa na outra, eu já não sei a palavra que ela está falando, não sei do que ela está dizendo, mas que eu estava perdida e agora eu estou com medo e agora eu não sei o que eu estou sentindo. O que vai acontecer? Assim, um turbilhão. Você vê que tem sentimento junto e você vê que a pessoa está alterada e que ela realmente está assim, não está se achando. Ela está perdida no meio de tanta ideia na cabeça dela de uma vez só. E elas vêm muito rápido e não param. E aquilo vai e tende a ir aumentando mais se a gente não tratar rapidamente e adequadamente. Isso é uma coisa essencial. O transtorno bipolar precisa de remédio. Não importa se é grave ou se é leve, não tem como ficar bem se não tiver um tratamento medicamentoso junto com uma psicoterapia, um suporte social, uma coisa de família seria o ideal, né? Quanto mais ajuda e mais rápido a gente conseguir, melhor, porque pode evoluir mal, vamos dizer assim. Já a depressão, principalmente na infância e adolescência, leve a moderada, a gente pode, se não tiver de uma forma assim perigosa, não tiver pensamentos suicidas, por exemplo, alguma coisa assim mais grave, a gente pode tentar começar com psicoterapia. Psicoterapia é essencial na depressão, no transtorno de humor em geral, né? E quando a depressão passa de moderada ou está moderada e causando muito prejuízo na vida da pessoa, aí sim a gente está autorizado também a associar uma medicação para que a gente consiga um alívio mais rápido. Ainda assim, a pessoa melhorou, tem que continuar em psicoterapia, não pode parar, porque essas duas doenças tendem a ter recaídas frequentes. Elas são doenças crônicas e elas são recorrentes. Mesmo que cure, ela pode voltar. E às vezes não curou direito e está mais frequente ainda, que é o que a gente chama de recaída. Então tem que ter um acompanhamento bem de perto com algum profissional de saúde mental capacitado, como a doutora Denise falou, para isso. Ô Sandra, já que você está falando nisso, eu trabalho muito, né, no consultório com a importância da rotina, né? E então eu queria também que você falasse um pouco disso, como é que a gente pode ajudar, né, nessa parte também comportamental. E também eu vejo que é muito comum ter também transtornos de ansiedade, né? Sim, exatamente. Isso que a doutora Denise falou é bem importante. Assim, os transtornos de ansiedade, eles são meio que parasitas dos transtornos de humor. Muitas vezes eles vêm junto, acoplado, sabe? Então a pessoa começa a ter, por exemplo, crise de pânico. Mas aí tu vai investigar melhor e ela é bipolar. Mas ela tá tendo crise de pânico. Ou então é um adolescente que a gente está acompanhando já para depressão, mas ele começou a ficar preocupado com tudo o tempo todo. Ou com uma vergonha excessiva em falar em público, em conviver, estar com as pessoas. Tudo isso são transtornos de ansiedade diferentes que eu estou falando, e todos eles podem vir junto acompanhar a depressão, até porque os transtornos de ansiedade são os mais prevalentes da psiquiatria, assim, em qualquer faixa etária. Então, quer dizer, mentira, eu acho que na infância o TDAH ainda ganha dos transtornos de ansiedade. Mas só na infância, depois não mais. Então, outra coisa importante que eu não falei, que eu acho importante falar, que tem um pouco a ver com o que a doutora Denise está dizendo. Depressão na infância é mais ou menos parecido menino e menina. Tem uma discussão na literatura, mas grosseiramente não muda muito o quanto os meninos ou as meninas vão ter depressão na infância. Mas na adolescência, depois que as meninas começam a menstruar, né, elas têm a menarca, a mulher e a adolescente menina passa a ter uma prevalência muito maior de depressão do que os homens.
né? E um dos motivos é isso, por isso que eu estou linkando com a pergunta da doutora Denise, é porque as mulheres têm muito mais transtorno de ansiedade. Que triste. Infelizmente. O transtorno de ansiedade, ele vai cansando a pessoa, né? Principalmente não tratado, não acompanhado. Por exemplo, uma terapia cognitivo-comportamental é excelente para transtorno de ansiedade, porque dá recursos para a pessoa aprender a lidar com a própria ansiedade, né? De uma maneira cada vez mais saudável, que não deixa ela atrapalhar a vida da pessoa. Então, assim, a pessoa muito ansiosa, que nunca teve tratamento, vai acabar desenvolvendo um quadro de depressão. Então, o pacotinho depressão, ansiedade é bem mais frequente nas mulheres do que nos homens e nas meninas adolescentes do que nos meninos adolescentes. A doutora Denise falou também da importância da rotina. Só ela tem razão. Tem um algoritmo de uma autora internacional que fala muito de bipolar na infância e adolescência. E ela criou um nomezinho, mas que é em inglês, né? Então a gente tem que traduzir, mas é Rainbow. E aí você pega todas as letrinhas da palavra Rainbow e coloca tudo que é importante na vida da criança, que a gente tem que organizar muito. A vida de qualquer criança e adolescente deve ter regras e deve ser organizada. Aliás, todos nós, né? Qualquer faixa etária. Neles, mais ainda, assim, no sentido da gente ser responsável por eles, né? Então a gente tem que ajudar eles a entenderem que são importantes. Mas, num adolescente com depressão, ou principalmente no bipolar, mais importante ainda. Né? Então, uma das coisas essenciais é realmente ter rotina. Outra coisa é dormir direito, dormir bem. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque dormir pouco é fator de risco para transtorno de humor e para transtorno de ansiedade. E os adolescentes amam dormir pouco, porque a aula é de manhã, mas eu fico no videogame, eu fico vendo YouTube até de madrugada, porque é o horário que meus amigos entram, é o horário que é legal, é o horário que a internet é mais barata, e assim vamos por N motivos que eles trazem. Né? Só que o adolescente, ele não precisa dormir só 8 horas, igual nós que somos adultos. O adolescente precisa dormir 10 horas. Por quê? Porque eles estão em desenvolvimento muito grande e acelerado. Eles estão crescendo, o cérebro deles está se desenvolvendo muito ainda. O cérebro cresce, né, e amadurece em várias coisas até os 21 anos de idade. E isso gasta muita energia do nosso corpo. Então, essa história de 8 horas é para nós que estamos formadinhos, né? Não estamos mais nesse baita desenvolvimento positivo. Né? Eles que estão nesse auge, nesse turbilhão, tanto de crescimento externo, em altura e tudo, como interno, tem que dormir 10 horas. E aí os que têm isso qualquer adolescente. Criança, então, nem se fala. Criança também a gente já sabia que era 10 horas, né? Aí os que têm um diagnóstico de depressão ou de transtorno bipolar, mais ainda, é sagrado o sono, sagrado. E é um dos principais sintomas sinais de que a doença está voltando a ter força, voltando a desestabilizar e querer aparecer. A criança ou adolescente perder o sono à noite. Insônia não é não querer dormir, é diferente, tá? É não dormir, não conseguir de fato dormir, mesmo querendo não dormir. Porque não querer dormir é normal. A doutora Denise está um pouco instável, não sei se eu estou aparecendo para você. Então, assim, muito atentos ao sono. Essas crianças, esses adolescentes, mais do que qualquer outra pessoa no mundo, tem que ter um sono regular e dormir bem todas as noites. Certo, doutora Denise? Então, nós estamos falando nisso, Sandra, que eu tenho que trabalhar muito, eu direto trabalho isso no consultório, o que fazer com a questão do celular? É uma boa pergunta. Vocês querem que eu fale como mãe ou como psiquiatra? Eu também sou mãe de adolescente, né? Acho melhor a gente falar dos dois jeitos, que a gente tem a prática, que a gente tem filho adolescente, e também a gente trabalha com isso, né? Pois é, como mãe eu sei que é difícil, eu sei que é um controle complicado, às vezes até é difícil a gente saber o limite de ser invasiva e ser adequada, né? Aqui em casa eu tento aconselhar muito, sabe? Mas às vezes os pais têm que ser um pouco mais firmes, se não há obediência, se não há colaboração e tirar, infelizmente. Fazer acordos de horário e tirar do adolescente. Óbvio que não é o ideal, porque o adolescente precisa ter o espaço deles e a gente não deve ser invasivo. Então, sempre o melhor é tentar um acordo explicando os motivos, tudo isso que a gente está conversando agora, né? E mostrando para ele, provando, olha só, você já reparou que quando você dorme um pouco mais cedo, tu tá mais disposto no dia seguinte, tu tá mais bem-humorado, tu faz as coisas melhor e com mais facilidade. Tenta mostrar evidências dentro da própria vida do adolescente para ele entender que
pode, deve, é legal o celular, mas tem que respeitar o horário de sono e tem que ter algumas restrições. O ideal é, quando der o celular para criança ou para adolescente, já vem junto as regras, porque é o principal momento da gente poder voltar atrás ou não. E eles aceitam melhor, porque estão ganhando um presente, entendeu? Já faz tipo um contratozinho assim, de uso daquilo ali. Mas eu concordo com quem fez a pergunta que não é fácil. Então, eu também, também tenho que trabalhar muito isso, e estou vendo também que o pessoal também está perguntando o que fazer quando tem muitos familiares, né? Não é mais só a criança, mas tem muitos familiares que também têm problema de depressão, ou tem transtorno bipolar. Então, como fazer na questão da família? Pois é, assim, ó, como profissional de saúde, uma das principais deveres e responsabilidades que a gente tem é fazer um psicoeducacional com a família sobre os sintomas, né, sobre os fatores de risco, os fatores de proteção, os cuidados, tudo isso que a gente está falando, só mais profundo e mais frequente, de preferência, quando possível, com a família inteira. Porque aí a gente mobiliza e nomeia o que eles estão sentindo, porque às vezes eles estão passando por tudo isso e não sabem que é depressão, e não sabem que é alguma coisa que tem tratamento, sabe? E está todo mundo sofrendo. Então, o primeiro profissional que tiver contato com essa família, seja quem for, o filho, a mãe, a avó, a tia, o ideal é se informar de como a situação do transtorno de humor está nesta família, e se tiver tão prevalente, como a doutora Denise colocou, fazer uma reunião, se possível, com mais de um deles explicando tudo isso, né? A outra coisa ideal seria terapia de família ou terapias multifamiliares. Tem alguns serviços públicos que eu sei, tem o pessoal do Rio que faz isso, tem o pessoal aqui na URGS que fazia também. Não sei como é que tá isso aí na USP, né? São várias famílias juntas, com mais de um psicólogo, ou mais de um psiquiatra e um psicólogo juntos, fazendo esse trabalho, só que pessoalmente. E aí eles podem desabafar, podem colocar perguntas, etc. Isso é uma pergunta importante, porque, às vezes, a prevalência familiar de transtorno de humor é grande, né, doutora Denise? O componente genético nessas doenças, ela vai de 40... Você fala também, componente genético, exato. Vai de 40% a 60%. Isso não é muito para a psiquiatria, tá? Porque o déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, é de 80% a 90% genético. Então, o que isso quer dizer? Quanto maior a genética, mais biológico aquele diagnóstico é. E quanto mais, assim, menor a herdabilidade, mais espaço para trabalhar o ambiente a gente tem com essa família para este diagnóstico. Então, é nessas coisas que é muito importante você capacitar o paciente, seja o diagnóstico que for e seja a idade que for, só com a criança que é um pouco mais difícil, para ele mesmo conhecer muito bem a própria doença, ele mesmo reconhecer as fases, ele mesmo entender das medicações que ele está usando, para poder ajudar a gente, profissional da saúde, e ele mesmo monitorar bem a evolução do diagnóstico dele, para melhor ou para pior. Quanto mais ele souber entender, mais ele vai conseguir ter controle do que está acontecendo na vida dele e buscar ajuda. Exato. E aí também, então, a outra pergunta que estão colocando é assim, né? Qual a chance, então, por exemplo, da filha ter ou do filho ter, se a pessoa já tem, né? Essa pergunta foi meu estudo todo de mestrado, seja lá quem perguntou. É uma pergunta comum, é que eu estou assim, eu estou pegando todas as que várias pessoas estão fazendo e estou juntando, né? Na verdade, assim, se a criança é filha de pais bipolares, por exemplo, claro, ela tem uma chance maior de ser bipolar, mas a chance maior ainda é dela ter depressão. Então, cuidado com isso. Os transtornos de humor, a gente fala que eles se agregam em famílias. Então, assim, o fato de ter um pai ou uma mãe com transtorno de humor numa família, mesmo que só a depressão, aumenta o risco, sim, de outras pessoas na família terem. Mas não aumenta, não é assim, necessariamente a criança ou adolescente vão ter, sabe? E aí, nisso entra muito esses cuidados com a rotina e com a vida da criança ou adolescente que a gente tem que ter, até para ajudar a postergar isso. Pode ser que a gente não previna, mas que a gente adie o início dessa depressão, se essa criança, esse adolescente sempre dormir bem, se ele não for exposto a substâncias, né? Tipo álcool ou drogas em geral, porque tudo isso pode ser precipitador, né? E um agravante importante, maconha. Maconha pode causar esquizofrenia numa idade mais precoce, por ela mesma, uma pessoa que iria ter um desenvolvimento normal. Então, assim, algumas coisas assim a gente tem que orientar e criar muito bem dentro do possível nossos filhos para evitar e diminuir os riscos de abrir um quadro de transtorno de humor mesmo diagnosticado. Mas eles falam, não tem uma porcentagem exata,
eles dizem que tem 2 a 3 vezes mais chance do que a população geral de ter um transtorno de humor. Mas, como eu disse, não se assustem, porque mesmo pais bipolares, o risco maior do filho é ter depressão. Mas sempre a família tem que avisar os médicos, as pessoas que estão tratando esse adolescente, porque tem alguns remédios que a gente tem que evitar se os pais são bipolares, né? Evitar o máximo possível, tá? Porque sempre o risco existe sim, e ele é um pouco maior, de fato. A gente ainda não tem a certeza do quanto em número para quantificar para vocês. A gente só sabe que o risco aumenta mesmo. Tá, bom, eu estou controlando o tempo, então daqui a pouquinho eu tenho que encerrar, porque se realmente a gente começou 2h30, então vamos encerrar daqui a pouco para não ter problema. Então eu vou te perguntar se você quer colocar mais alguma coisa que você acha importante e te perguntar também da questão realmente da estabilidade, né? Como é que criança e adolescente nesse quadro fica estável? O que na sua experiência você tem percebido mais? Desculpa, repete a última pergunta que eu estava lendo a pergunta. É assim, na sua experiência, o que pode ajudar, né, a criança e o adolescente a ficarem mais estáveis, né, no tratamento? O que poderia realmente colaborar bastante? Pois é, uma coisa assim, essencial é dormir bem, como eu já falei, regularmente. Atividade física ajuda muito. A atividade física também é importante. Cada vez tem mais evidência de que é tratamento e prevenção de ansiedade e depressão. Né? E no bipolar também ajuda, porque ajuda a descarregar a agressividade, ajuda a dar uma cansada, tira um pouco daquela inquietação toda, né? Então, o esporte é uma coisa que tem que estar presente na vida da gente sempre, né? Mas na infância e no adolescente mais ainda. No caso de quem já tem um diagnóstico, o ideal é manter a psicoterapia, não se afastar dela, batalhar, se a pessoa não tem condição, vai num lugar público, num lugar de baixo custo, mas vai atrás de manter esse tratamento, mesmo nas fases de remissão da doença, mesmo que esteja sem sintoma de depressão, sem sintoma de mania, o ideal é manter o tratamento, porque a terapia ela nos ajuda a conhecer a gente mesmo um pouco mais. Isso, exatamente. Se conhecer melhor, entender melhor, né? Ver quais são os pensamentos disfuncionais, então como é que a pessoa pode lidar melhor com a doença. Por isso que é fundamental a psicoeducação, né? A pessoa saber realmente o que é a doença para poder se tratar melhor. E eu também costumo trabalhar, pedir para os adolescentes escreverem um diário, né? Acho que o diário também ajuda bastante. Alguns gostam, outros não, mas é bom, né? Para pôr para fora. Com certeza, é uma maneira de desabafar e é uma maneira até, se eles quiserem compartilhar com a gente, da gente monitorar, né, alguma fase, alguma coisa que esteja acontecendo. Uma pessoa perguntou sobre preguiça. Eu acho isso bem importante, porque preguiça e adolescente são coisas que andam meio juntas, né? Preguiça é normal. A questão é que se ela for pervasiva, que nem a gente fala, né? Se ela for presente o tempo todo, ao ponto de atrapalhar a vida da pessoa, ela deixar de fazer as coisas sempre por causa dela, aí vale uma investigação mais cuidadosa, procurando outros sintomas, porque não vai ser só a preguiça, para ver se a gente está lidando com algo mais. Tá. Sandra, eu vou pedir para você fazer então um fechamento, né? Já são 3h28 para a gente não ter risco. E assim, pessoal, como acabou dando problema, atrasou e tal, quem puder, por favor, coloca então na página qual é o tema. Eu vou ver se depois de gravar se dá para a gente colocar realmente o tema. Mas eu não tenho certeza. Então, se alguém que estiver assistindo quiser agora colocar, parece que convidados também podem colocar o tema. Tá? Então, Sandra, por favor, o que você acha que é importante para a gente dar uma fechadinha? Bom, muito obrigada por essa oportunidade. E o meu conselho principal é: fiquem de olho nas suas crianças, nos seus adolescentes e participem da vida deles, seja a idade que for. Não aceitem essa história de que não se mete na minha vida mãe, que eu sou malandro, moleque. Não. Não aceitem isso, participem, convidem, sabe? Levem para o cinema, passeiem na praça. Aqui o pessoal toma chimarrão, aí eu não sei mais o que vocês gostam de tomar, um suco, um refri mesmo. Mas assim, dentro da pandemia eu sei que estava tudo mais difícil, acho que agora está começando a liberar, né? Aí mais até do que aqui. Tentem estar juntos, tentem conversar sobre as coisas, mostrem-se disponíveis. E, por favor, exijam que eles durmam bem, exijam que eles façam esporte, mesmo que seja uma caminhada. Não tem problema, não precisa ser uma coisa formal de academia, mas botem eles para se mexer, que isso faz muito bem para a cabecinha deles. E era isso o principal. Então tá, então é isso mesmo, o principal é isso, né? Tem que ter família, menos celular, mais família, todo mundo tem que se curtir, e principalmente na pandemia, né? Acho que é importantíssimo a gente ter mesmo a família unida. Sandra, muito obrigada por você ter aceitado o convite da Abrata,
né, por ter participado aqui conosco. A gente sempre tem lives, né, informativas, né, que a gente chama de psicoeducacionais, que nem era antigamente, só que agora na live mesmo, explicando sobre depressão e transtorno bipolar, tá? Então, procurem sempre participar, a gente informa quando vai ter uma nova live. E se tiverem perguntas para passar para a doutora Sandra, é só mandar no site da Abrata ou mandar aqui no Instagram da Abrata, que aí a gente manda para ela poder responder. Tá bom? Então, obrigada, pessoal. Tchau, Sandra. Beijo grande. Tchau, tudo de bom. Igualmente.